Então hoje a gente vai falar sobre comprovação de renda, tá? Como é que a gente pode aí, quais são os documentos que a gente precisa enviar para o banco para poder comprovar a renda do meu cliente que já está pré-aprovado? Como é que eu faço? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é o crédito imobiliário. O comprador solicita ao banco, tá, um valor para que pague ao vendedor esse imóvel à vista. E o banco, ele vai receber parcelado do comprador. Então o que o banco precisa? O banco precisa saber se esse comprador tem capacidade financeira, né, de assumir essa responsabilidade, uma dívida para 30 anos, 35 anos. Porque o financiamento bancário é uma dívida aí para longo prazo, né? Então, quais são os documentos que a gente precisa? Bom, basicamente o que os bancos pedem hoje? Imposto de renda na pessoa física, tá? E também olerite mais a carteira de trabalho. Esses são os documentos básicos e os principais documentos para a gente comprovar a renda. Outra pergunta também que é bem frequente, tá? É por que os bancos pedem uma comprovação de renda tão alta assim para o cliente? O financiamento imobiliário tem algumas regras, tá? E uma das principais sobre comprometimento de renda é que o cliente ele não pode ocupar mais que 30% ou 35%, dependendo do banco, da renda dele com parcelamentos, com dívida bancária. Mas qual dívida bancária? Incluindo limite de cartão de crédito, compras parceladas, crédito pessoal, às vezes aval ali que a pessoa tem uma empresa, ela assinou como avalista. Então isso tudo conta como endividamento bancário, tá? E como é que funciona? Vamos imaginar que o cliente ganha aí 10 mil reais por mês. Desses 10 mil, ele tem que ocupar no máximo 3 mil reais para poder pagar parcelamentos. Senão, o que acontece? Que é uma coisa bem comum. É o famoso condicionou a renda, né? Ah, a renda foi condicionada no banco X, no banco Y, a gente só pode pegar tantos mil, mas não chega no que o cliente precisa. Bom, geralmente ele tem um endividamento bem alto. Então a gente tem que entender o que esse cliente precisa, a gente tem que entender a realidade dele e a gente tem que ofertar um crédito de acordo com a capacidade de pagamento dele. Mas existem outras solicitações que são bem comuns. Peri, o meu cliente ele só tem imposto de renda na pessoa jurídica, ele só tem faturamento na pessoa jurídica. Dá para utilizar isso como comprovação de renda? O crédito imobiliário de aquisição ele é um crédito para a pessoa física. Então a gente tem que comprovar a renda desse cliente na pessoa física. Existem alguns bancos, principalmente a Inter, que eles aceitam o faturamento da pessoa jurídica como complemento de renda, tá? Não como renda principal desse cliente. Aceitando como renda principal o imposto de renda, o Lerits e a carteira de trabalho, né? Mas, Peri, meu cliente tem extrato como comprovação de renda. Dá? Infelizmente não dá, tá? O extrato ele é aceito como complemento de renda, não como renda principal. Alguns bancos aceitam a movimentação para complementar a renda do imposto de renda ou do olerite, mas não como renda principal. Cada banco ele trabalha de uma forma diferente para calcular, mas de uma forma geral, tá? Eles pegam as entradas menos as saídas de dinheiro da conta e ali vai ter um valor. Eles calculam uma margem para poder complementar a renda do imposto de renda ou do olerite. Meu cliente ele é produtor rural. Como é que a gente faz? Bom, existe um cadastro de produtor rural. Então ali ele vai emitir as notas fiscais deles de venda. Essa nota fiscal pode ser aceita como comprovação de renda também, tá? O meu cliente tem uma MEI. Como é que a gente pode comprovar a renda? MEI é CNPJ e a aquisição é na pessoa física. Então a gente também tem ali uma dificuldade para comprovar a renda desse cliente. Orientar esse cliente, tá? A ver como é que ele consegue ali comprovar a renda na pessoa física. Tem que ver com o contador ali qual é a melhor forma dele apresentar esses ganhos que ele tem na pessoa física do MEI. Mas o meu cliente é um advogado, é dentista, é médico, ele não tem carteira assinada e ele não tem na empresa, pois eles são profissionais liberais. Bom, o profissional liberal, existe um documento chamado Decore Pessoa Física, tá? O profissional liberal, ele vai entrar em contato com o contador, vai explicar a situação que ele deseja comprar um imóvel, que precisa declarar esse dinheiro que passa ali pela movimentação, pelas emissões, pelo trabalho dele, né? Então, a partir disso, vai ser feito o contador, a contabilidade, faz um documento que serve para comprovação de renda. Esse documento normalmente é o DECORE, ou então mesmo o imposto de renda, né? Se o nosso cliente não consegue comprovar a renda total, ele sozinho, a gente pode compor a renda dele. Aí a gente tem que ver caso a caso como é que a gente consegue fazer. Mas normalmente o que é feito? Ou é aberta uma conta também né, no banco que vai ser feito o financiamento, no nome dele, dessa pessoa que vai compor a renda,
ou então a gente pega toda essa documentação, tá, da composição de renda e envia para o banco para fazer o aceite e, por consequência, esse cliente também vai comparecer no financiamento bancário. Mas eu já fiz financiamento que não precisou comprovar renda, meu cliente aprovou no automático. Bom, quando o cliente aprova de forma automática nos bancos, tá, é porque eles têm um alto índice, eles têm um alto relacionamento com esse banco. Então esse banco já tem um histórico de pagamento deles lá, esse banco já tem a renda, provavelmente, comprovada lá dentro da agência por outras movimentações, pelo histórico bancário que ele detém. Então os bancos aprovam alguns clientes de forma automática, sem precisar comprovar renda. Mas esse cliente que aprova no automático, não necessariamente ele é a regra, geralmente ele é exceção. Mas se você tiver alguma dúvida sobre financiamento, sobre comprovação de renda, manda aqui com a gente, chama a gente no direct, aqui no WhatsApp, que a gente vai responder vocês e achar o melhor caminho para encaixar esse cliente, para ele poder conquistar a tão sonhada casa própria.